A criação da Liga Camponesa do Rio Grande do Norte aconteceu, primeiro porque havia no país inteiro o movimento das reformas de base. O povo brasileiro se levantava como que num bloco só, buscando justiça social a partir dos campos e tal. Então eu, na qualidade de presidente do STI da Extração do Sal de Macau, resolvi fundar em 1960 os dois primeiros sindicatos de trabalhadores rurais do estado. Um no município de Açu, que recebeu o nome de Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração da Cera da Carnaúba do Vale do Açu, e outro no município de Afonso Bezerra com o nome de Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Afonso Bezerra. Então, em seguida, aqui a Arquidiocese tomou conhecimento do fato e foi ao Rio de Janeiro, o governo Jânio Quadros, e trouxe uma carta sindical, que eu chamo de sui generis, porque a lei não permitia tal acontecer, abrangendo 15 municípios de uma só vez, em que encampou os dois sindicatos que eu havia fundado. Eu tive que esperar que as coisas acontecessem para ver se os sindicatos iam funcionar. Cheguei à conclusão que não. Então fui a Recife e procurei manter o entendimento com o deputado Francisco Julião, pedi para ele me levar ligas básicas, né, que havia na região lá. Ele me levou à Cidade do Cabo, me levou à Zona da Mata, me levou ao Engenho Galileia, né, e a Seriaém. E então eu tomei conhecimento de tudo aquilo e aceitei o convite dele de pronto para fundar a Liga Camponesa do Rio Grande do Norte. E aqui chegando, encontrei já o companheiro Meri Medeiros, fazendo a ativação da Liga Camponesa aqui no estado através do jornal A Liga, editado no Recife. Então, foi aí a razão básica, fundamental, porque aconteceu a fundação da Liga Camponesa no estado do Rio Grande do Norte. Na curta existência da Liga Camponesa do Rio Grande do Norte, a literatura a respeito registra vários incidentes na região do litoral e agreste do Rio Grande do Norte, de proprietários Nova Cruz, Goianinha, Guaretama, há registro de proprietários que aliciaram trabalhadores contra a Liga Camponesa. Bom, nesse contexto, esses incidentes foram consequências da própria luta das ligas ou houve influência do governo do estado, de Aloysio Alves, ou da Igreja Católica, através do Serviço de Assistência Rural, que se diz que era um anteparo, uma barreira ao avanço da Liga Camponesa do Rio Grande do Norte? Era realmente o que aconteceu tinha profundas raízes com o processo, né, da posição das bases oligarcas, né, das bases dos ruralistas do Rio Grande do Norte, né, que eram entrelaçados com os trabalhos de base da igreja e tal, né? E o governo Aloysio Alves não apareceu de frente nesse perfil de coisas, mas o trabalho das oligarquias rurais foi muito intenso para obstacular por todo e qualquer modo o desenvolvimento da Liga Camponesa do Rio Grande do Norte. E para isso começou a acontecer ameaças, né, de morte a nós, os fundadores, que agilizávamos o problema, a mim, que era deputado estadual e estava na frente dos acontecimentos, por via até mesmo da minha posição política no estado e sindical. E eu pude deduzir que a igreja teve um trabalho muito forte, né, nesse instante, né, juntamente com as oligarquias rurais, para que a Liga Camponesa não tivesse espaço, não tivesse chão para pisar no Rio Grande do Norte. Contudo, eu declaro que Julieta Calazans, uma filha de Areia Branca, que trabalhava como assessora sindical da Diocese junto ao Movimento Sindical do Estado, junto à nossa federação e tal, uma moça muito decente, muito valorosa, muito trabalhadora, muito dinâmica, uma moça extraordinária, né, no nosso meio sindical, fazia o trabalho da igreja, e de tal maneira que ela aceitou que os dois sindicatos de trabalhadores rurais do Rio Grande do Norte, eu passasse para ela fazer a burocracia dos processos de agilização junto à Delegacia do Trabalho. E ela me ajudou muito nesse campo. Só que os processos chegaram na Delegacia do Trabalho e tinha um delegado aí de nome Antônio Freire da Costa, que botou, né, todo o esforço que ele pôde fazer para que esse sindicato não saísse do lugar. Até que chegou a carta trazida do Eugênio Salles, né, do Ministério do Trabalho no Rio,
em 1961, né, cobrindo os 2 sindicatos de trabalhadores rurais. Foi aí que eu tive que sonhar com a Liga Camponesa do Estado do Rio Grande do Norte, porque o nosso objetivo, o nosso desejo, o nosso sonho era fazer chegar a justiça social aos campos do nosso estado. Certo. Mesmo assim, as ligas, segundo informações, chegou a reunir mais de 10 mil trabalhadores do Rio Grande do Norte? No contexto geral das suas representações de base, mais ou menos isso. A verdade é esta. Agora, a gente não fazia um movimento social, né, com 10 mil homens de uma vez, 10 mil pessoas de uma só vez. Mas nas representações de base, porque ali alcançou um desempenho muito poderoso em relação ao seu tempo de vida, né, em virtude da maneira como a gente fazia um trabalho articulado dentro da geopolítica do Estado, né, e criou realmente, parece uma espécie de ódio ou medo, né, nas oligarquias rurais, e daí o grande, né, movimento que começou a acontecer contra os nossos passos, as nossas lutas a nível de Rio Grande do Norte. Aí veio o golpe militar em abril de 64, extinguiu, reprimiu o movimento das ligas, todo o movimento popular no Brasil. Que lições o senhor tirou dessa sua experiência de vida junto aos trabalhadores rurais do Rio Grande do Norte? A lição que eu tirei foi justamente que é uma categoria profissional sempre desamparada, né, de tudo e de todos, precisando de organização de base. Era isso que a Liga tinha por objetivo, tinha como seus fins básicos, que era fazer uma pedagogia de conscientização política cidadã para o povo do trabalho rural. Esse trabalho a Liga começou a fazer, né, no seu desempenho, né, a nível dos municípios em que a gente ia chegando com a sua presença, e veio o golpe militar e pôs tudo por terra, e de lá para cá não me consta que os trabalhadores rurais tenham tido mais orientação cidadã, orientação para, né, se tornar independente, ter realmente espaço e tempo a seu favor como classe organizada. Então, os trabalhadores rurais do Rio Grande do Norte ainda carecem desse trabalho, dessa assistência? Continuam carentes como nunca, porque de lá para cá aconteceu tanta coisa que desacelerou todo e qualquer movimento de organização na base. E não só isso, terrorizou profundamente os trabalhadores em geral do campo e da cidade, e esse resultado de coisas continua aí. Então é preciso que as novas gerações tomem a sério esse processo e possam levar a cidadania aos campos também, pela grande carência de que os nossos trabalhadores estão. Fato cultural político pitoresco. Nós nos reunimos como dirigente máximo das Ligas Camponesas do Nordeste em um determinado dia, foi um dia de festa, reunimos mais de 3 mil camponeses, homens e mulheres, representações de diversos pontos do exterior e do Brasil, e lá então houve movimentos de cantores violeiros, improviso ao pé da viola, poetas repentistas, os melhores da época, e então, no meio de tudo isso, a massa camponesa, de uma determinada hora em diante, começou a subir a tribuna, que era feita, né, de maneira superposta, e a exigir as armas para fazer a revolução do Nordeste brasileiro, juntamente com o povo brasileiro, a nível da reforma agrária da qual se tratava com tanta profundidade. E esse trabalho foi intenso, e Julião e todos nós outros representantes das ligas, diretos, presidentes, tivemos que nos desdobrar durante a tarde toda para conseguir fazer esse pessoal compreender que não havia armas, não tinha como conseguir armas. Era um negócio sério que atentava contra o Estado vigente, e por via disso a gente então falava com os cantores ao pé da viola, com os repentistas, para desenvolver toadas, as melhores possíveis, para ir glosando aquilo, forró e tudo, enfim. E no meio de tudo isso, a gente conseguiu finalmente dominar essa massa, de modo que ela entendeu que as armas poderiam chegar depois de um processo revolucionário, mas ali não havia nem revólver. Bom, o segundo fato é que, conversando com o deputado Francisco Julião, em Recife, no Hotel Guararapes, ele começou a falar sobre a grande cultura, que era Câmara Cascudo no Rio Grande do Norte, homem de grande evidência das letras nacionais e já no exterior e tal.
eu então abordei o caso de Gilberto Freire no Recife. Eu digo, e o doutor Gilberto Freire aqui, esse homem que vinha do patriarcado dos engenhos e tal, né, aquela obra que ele produziu toda, ele disse, olha, não me fale nesse homem, porque quando ele produziu Casa Grande e Senzala, que ele lançou o livro, no dia do lançamento ele devia ter morrido. Eu achei aquilo assim, então, Julião, por que isso? Porque a partir daquele momento, ele só escreveu obras para desfazer todo o trabalho que ele fez no Casa Grande e Senzala em favor do povo brasileiro e dos nordestinos e da nossa origem histórica. Aí eu digo, mas rapaz, tudo isso? Ele disse, sim, porque o homem faz uma obra de suma importância daquela e depois começa a trabalhar, a produzir obra para desfazer, devia ter morrido quando lançou aquela obra. Floriano Bezerra de Araújo nasceu no município de Açu, às margens da Lagoa do Piató. E com 1 ano de idade, meus pais me levaram para Afonso Bezerra, naquela época Carapebas, em 1927, 28. E depois, então, fui novamente levado para o Vale do Açu, 1938. A partir daí, fui para a cidade de Macau, acompanhando meus pais, doente grandemente de paludismo, toda a família. Fomos então procurar a vida na cidade de Macau. E a partir daí foi que meu pai entrou no movimento das Salinas e fundou a Associação dos Trabalhadores da Industriação do Sal de Macau. E aí teve a sua vida sindical muito agitada. E eu cresci naquele tempo, né, de agitação do movimento dos trabalhadores das Salinas e também fazia vida camponesa com meus avós. Até os 15 anos eu passava todos os invernos, 4, 5 meses, todo ano eu passava com meus avós numa fazenda chamada Floresta, no município de Macau, hoje chamado do município de Afonso Bezerra, Fazenda Floresta. Então, foi daí que em 1953 eu entrei na vida sindical, fui eleito vice-presidente do STI da Extração do Sal de Macau, meu pai na presidência, e daí então tive 10 anos de vida e luta sindical intensa, né? Fui eleito presidente 4 vezes, era mandato de 2 anos, e nesse meio tempo fui eleito deputado estadual e reeleito. E nesse tempo também pude, então, juntamente com Meri Medeiros e outras figuras aqui da época, né, homens, né, dedicados às lutas sociais, fundar a Liga Camponesa do Estado do Rio Grande do Norte e fazer todo esse trabalho que foi feito, né, que hoje nós estamos, então, como que, né, fazendo segurar a sua memória, né, que é muito importante para as lutas do nosso povo e para as nossas gerações. Então, o meu trabalho na Assembleia, por exemplo, era reivindicar o povo, os trabalhadores de modo geral, junto à Previdência Social. Naquele tempo eram diversos institutos, os IAPAs em geral, IAPM, IAPI, IAPC, IAPTEC, sai por aí, né? Então eu não fui cuidar de projeto, porque eu era minoria, eu era um isolado. Teve um tempo apenas que tive mais um companheiro, que era Luiz Maranhão, que nós formávamos uma dobradinha, né, por um trabalho fecundo em função do povo, dos trabalhadores em geral. E foi por aí que a nossa história política foi construída dentro dos marcos dessa ação e luta, né, durante 10 anos, 1953 a 1964.